Em vídeo anterior, falamos sobre o esforço aplicado pela água numa superfície plana vertical. A intensidade do esforço é igual a γy sobre 2 vezes A. A profundidade de seu ponto de aplicação, no caso mostrado nessa figura, está 2y sobre 3 abaixo da profundidade da água. Vamos considerar agora esta figura de área A, localizada nesta superfície curva inclinada. Para calcular o esforço, vamos projetar a figura num plano vertical. Calculamos a componente horizontal do esforço da mesma forma que calculamos no vídeo do esforço aplicado pela água numa superfície vertical. Tomamos o valor da pressão aplicada no centro de massa da figura, P igual a γh barra vezes a área da figura. Como vimos, o ponto de aplicação do esforço está abaixo do centro de massa da figura. Veja no vídeo das superfícies planas verticais. Mas esta é apenas a componente horizontal. Tem também a componente vertical, cuja intensidade é igual ao peso do volume d'água sobre a superfície. Veja na figura. Vamos repetir. O peso do volume d'água sobre a superfície, veja na figura. Vamos fazer um exemplo. Determinar a força que tende a arrancar a calota hemisférica mostrada na figura. Resolvemos. Conforme vimos, o esforço terá a intensidade do peso de água sobre a superfície. Ele atuará de cima para baixo. Trata-se do volume do cilindro menos o volume do hemisfério. Encontramos W igual a F, que é igual a γV, que é igual a πd2 sobre 4 vezes H menos 2/3 de πr3, que é igual a γ que multiplica πd2 sobre 4 vezes H menos 1/12 de πd3. Donde W igual a F, que é igual a γ que multiplica π vezes 2 ao quadrado sobre 4 vezes 10 menos 1/12 de π vezes 2 ao cubo, que é igual a 29.322 kgf. Outro exemplo. Determine a força que tende a arrancar a calota hemisférica mostrada na figura. Veja nesta figura. O volume d'água sobre a calota hemisférica está aí indicado. Se ele existisse, a calota hemisférica nem precisaria ser aparafusada. Como o volume d'água sobre a calota hemisférica não existe, a água existente sobre a calota tende a empurrá-la para cima. Vamos calcular este valor. W igual a F, que é igual a γV, que é igual a γ que multiplica πd2 sobre 4 vezes H menos 2/3 de πr3, que é igual a γ vezes πd2 sobre 4 vezes H menos 1/12 de π. W igual a F, que é igual a γ que multiplica π vezes 2 ao quadrado sobre 4 vezes 10 menos 1/12 de π vezes 2 ao cubo, que é igual a 29.322 kgf. Mais um exemplo. Determinar a força que tende a arrancar a calota hemisférica. Resolvendo, começamos determinando a componente horizontal do esforço. A projeção da calota sobre o plano vertical será esse disco aí. Escrevemos FH igual a γ vezes H barra vezes A, que é igual a γ vezes H barra vezes πr2, que é igual a 1000 vezes 11 vezes π vezes 1 ao quadrado, que é igual a 34.558 kgf. A componente vertical do esforço tem intensidade igual ao peso do volume de água sobre a calota. Calculando, obtemos F igual a γV, que é igual a πr2 sobre 2 vezes H, menos 1/4 vezes 4πr3 sobre 3, que é igual a 1000 vezes π vezes 1 ao quadrado sobre 2 vezes 11, menos 1/12 de 4π vezes 1 ao cubo, que é igual a 16.232 kgf. O esforço resultante será, portanto, F é igual a raiz quadrada de FH ao quadrado mais FV ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 34.558 ao quadrado mais 16.232 ao quadrado, que é igual a 38.180 kgf. Eis aí uma comporta segmento. Ela tem este nome por se tratar de um segmento deste cilindro vermelho. Vamos determinar o esforço que a água aplica sobre ela. Para tanto, o desenho da esquerda representa a seção transversal da comporta. Temos que determinar as componentes horizontal e vertical do esforço. Começamos determinando o valor de H igual a R seno de 30 graus.
A projeção vertical da comporta é este retângulo, de altura h e largura igual a 1 metro. A componente horizontal é, portanto, fx igual a γ vezes h sobre 2 vezes h, que é igual a γ sobre 2 vezes R2, seno ao quadrado de 30 graus, que é igual a γ vezes R2 sobre 8. A componente vertical do esforço tem intensidade igual ao peso do volume de água sobre a calota. Como ele não existe, o sentido desta componente é de baixo para cima. Sua intensidade é Fy igual a γ que multiplica πr2 vezes 30 sobre 360 menos OM vezes BM sobre 2, que é igual a γ que multiplica πr2 sobre 12 menos R cosseno 30 vezes R seno de 30 sobre 2, donde Fy é igual a γr2 que multiplica π sobre 12 menos raiz de 3 sobre 8. O esforço resultante é, portanto, F igual a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. A comporta segmento tem uma particularidade. Veja a figura da direita. Considere uma pequena área ΔA qualquer sobre sua superfície. Uma pressão P perpendicular à área ΔA atua sobre ela. A linha de ação da força ΔF igual a P ΔA passa pelo centro do círculo, no qual está localizado o eixo da comporta. Assim sendo, o momento desta força é nulo. O mesmo acontece com qualquer área que se considere sobre a comporta, fazendo com que a somatória dos momentos de todas as forças elementares aplicadas sobre a comporta seja nula. Assim sendo, a força que se deve aplicar sobre a comporta para abri-la não é afetada pela água que ela está represando. Sua intensidade será a mesma sem água ou com água. Isto faz com que a comporta segmento seja mais querida entre os engenheiros que projetam barragens. Então ficamos por aqui. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para receber novas notificações.